Olá, galerinha do quinto ano, bom dia! Vamos para mais uma matéria. Iremos falar sobre O Retorno à Democracia, livro de História, páginas 259 a 264. As primeiras eleições diretas, após a ditadura militar, para o cargo de presidente, foram marcadas para o ano de 1989. Fernando Collor de Mello foi eleito presidente e assume o cargo no ano seguinte. Contudo, antes mesmo de completar os 4 anos de seu mandato, foi retirado do poder e deu lugar ao seu vice-presidente, Itamar Franco, que completou os anos restantes do mandato. Então, na primeira imagem, nós temos o Fernando Collor e na segunda, o vice-presidente Itamar Franco. Eleições de 1989. Em 1989, após 29 anos da última eleição direta para presidente, a população brasileira teve novamente o direito de escolher o presidente. Nesse clima de euforia do povo, políticos tradicionais como Ulisses Guimarães e Aureliano Chaves e novos como Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva entraram na disputa presidencial. Então aí nós temos, na primeira imagem, Ulisses Guimarães, na segunda, Aureliano Chaves, na terceira, Fernando Collor e na última, Luiz Inácio Lula da Silva. A população, como entendimento de renovar a política brasileira, levou ao segundo turno os 2 candidatos que tinham menos experiências no meio político, porém representavam os anseios de 2 grandes grupos. Por um lado, Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, representando a esquerda, pelo seu passado operário. De outro lado, Fernando Collor de Mello, que obteve apoio das grandes mídias e dos empresários, pelo medo de um governo ligado às esquerdas. Com grande apoio dos meios de comunicação, como redes de televisão e rádios, além de uma grande publicidade, Fernando Collor de Mello foi eleito presidente do Brasil, por uma pequena diferença de votos. O governo de Fernando Collor de Mello, 1990 a 1992. O governo de Fernando Collor de Mello tinha como objetivo principal reorganizar a economia brasileira, que desde a ditadura militar estava em decadência. Assim, a primeira medida adotada pelo novo presidente foi o Plano Collor, que determinava o congelamento dos preços e dos salários. Mas a medida mais conhecida desse plano foi o confisco da caderneta de poupança da população, ou seja, o dinheiro que as pessoas guardavam nos bancos não estavam mais disponíveis para elas. Com essas medidas, o presidente esperava controlar o aumento dos preços dos alimentos e de outros bens de consumo da população, através da diminuição de dinheiro circulando. No entanto, o plano fracassou rapidamente. Não controlou a economia e trouxe um grande problema para a população, pois o país não tinha condições de devolver aquele dinheiro que retirou das contas bancárias da população. Outra característica do governo de Fernando Collor de Mello foi a adoção da política econômica praticada em países como Estados Unidos, Inglaterra
e França, o neoliberalismo. Esse modelo econômico tem como principal objetivo a redução da intervenção do Estado na economia. Dessa maneira, ao entender que esse seria o melhor modelo de governar o país, Collor determinou a extinção e a venda de diversas empresas estatais, além da redução dos servidores públicos. O que é impeachment? É um processo político criminal instaurado por denúncia no Congresso para apurar a responsabilidade do presidente da República, governador, prefeito, ministro do Supremo Tribunal ou de qualquer outro funcionário de alta categoria, por grave delito ou má conduta nos exercícios de suas funções. O impeachment de Collor. As medidas adotadas pelo presidente para conter a crise econômica não deram certo e ainda fez com que ele perdesse o apoio da população que havia votado nele. Junto à insatisfação do povo, veio à tona uma série de fatos que demonstraram que Collor utilizou o seu cargo de presidente para ter benefícios próprios, ou seja, além de ineficiente, o governo de Collor se caracterizou por grandes esquemas de corrupção. Dessa maneira, em 1992, se iniciou uma grande agitação popular pela retirada de Collor do poder. Esse movimento foi liderado por estudantes que saíram às ruas do Brasil inteiro com os rostos pintados de verde e amarelo, em referência à bandeira nacional. Devido às pinturas, ficou o movimento conhecido como Cara Pintadas. Então, estão aí os estudantes indo às ruas com o rosto pintado, pedindo o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Enquanto a população se manifestava nas ruas, acontecia na Câmara dos Deputados e no Senado o processo de impeachment do presidente. Tal processo acontece quando se tem desconfiança de corrupção ou em casos de desrespeito à Constituição brasileira por um presidente, governador ou prefeito. Com a comprovação dos atos de corrupção, o presidente Fernando Collor de Mello sofreu o impeachment em dezembro de 1992, que significou afastamento do cargo, restrição dos direitos políticos por 8 anos. Governo Itamar Franco, 1993-1994. Com o afastamento de Fernando Collor da presidência, quem assumiu foi o vice-presidente Itamar Franco, assumindo no lugar do presidente eleito. O seu governo duraria até o fim do mandato de Fernando Collor. Portanto, Itamar Franco ficaria no poder até o final de 1994, ano em que teriam novas eleições. No final de 1993, o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, anunciou um novo plano econômico, com uma série de medidas. Plano Real. Apesar do plano ter sido divulgado em 1993, só entrou não causar danos na economia. Plano Real. O Plano Real mudou a moeda brasileira do cruzeiro para o real, a mesma que usamos atualmente. E junto a essa mudança, determinou novas medidas econômicas que dificultavam a impressão de mais papel moeda.
Assim, foi possível controlar o aumento dos preços dos alimentos e equiparar o valor do real ao dólar, fazendo diminuir os preços dos produtos importados, gerando uma grande entrada de artigos produzidos fora do Brasil. Esse plano econômico foi fundamental para uma nova fase da economia brasileira, um período de estabilidade com pouca variação nos preços dos alimentos e outros produtos que são usados no cotidiano. Dessa maneira, somente o Plano Real, capaz de remover os problemas herdados da ditadura militar brasileira. Exercícios. Livro de História, páginas 262 a 264. Beijos, crianças. Até a próxima!